Oi, pessoal, muito bom dia. São 7h05. Nós estamos ao vivo, direto da Matriz Nossa Senhora do Patrocínio em Jaú, onde o nome de Dom Francisco Carlos da Silva, bispo até então de Borborema, deve ser anunciado como bispo de Jaú. A diocese Jaú deve se tornar diocese hoje. Vamos acompanhar os pronunciamentos realizados direto da Matriz. Nossa Senhora do Patrocínio em Jaú, para o pronunciamento oficial de Dom Luiz Carlos, bispo diocesano de São Carlos. Transmitem essa celebração no Face da Diocese de São Carlos, SDS-FM 93.3, Central da Notícias, Tem Coisas que Só Acontecem em Jaú, Clube FM 100.7, Magesto, Acorda Cidade, Programa Convívio, Jornal Gente e a Rádio Centenária FM de Tabatinga. Por isso, ouçamos agora e acompanhemos Dom Luiz Carlos, bispo diocesano de São Carlos. O nosso hino pontifício nessa manhã, vamos ficar em pé neste instante. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ó Deus da esperança,
que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. Daí esta palavra: tendo subido às alturas, ele capturou prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Ele subiu. O que significa isso? Senão que ele desceu também às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu mais alto do que todos os céus, a fim de encher o universo. E foi ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Assim, não seremos mais crianças ao sabor das ondas, arrastados por todo o vento de doutrina, ludibriados pelos homens e induzidos por sua astúcia ao erro. Motivados pelo amor, queremos ater-nos à verdade e crescer em tudo até atingirmos aquele que é a cabeça, Cristo. Graças a ele, o corpo, ordenado e bem unido, por meio de todas as articulações que o servem, realiza o seu crescimento, segundo uma atividade à medida de cada membro para a sua edificação no amor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora acompanhemos Dom Luiz Carlos, nos saudando e também as autoridades presentes. Desejo um bom dia a todos, todas, reunidos na nossa igreja, uma igreja catedral dedicada ao nosso Senhor do Patrocínio. Quero apresentar expressar meus cumprimentos ao caríssimo Padre Marcos Fidelli, como também ao Vigário-Geral da Diocese de São Carlos, como também ao Padre Leonildo Gasti, coordenador pastoral da Diocese de São Carlos, que acompanha comigo neste momento esta mesa. Prestando as saudações aos caríssimos presbíteros da Diocese de São Carlos, aqui presente, da nova Diocese, agora já em hora qual estaremos, diáconos permanentes, religiosos, religiosas, fiéis leigos, dentre os quais catequistas, ministros, coordenadores de pastorais. Também expresso minhas saudações às autoridades que nos dão a honra de estar aqui presente, fazerem presente. Numero aqui o senhor Carlos Roberto Lampião, obrigado pela presença. Dr. Gustavo Alonso Gomes, delegado assistente da Seccional de Polícia de Jaú, representando neste ato o delegado da Seccional da Polícia de Jaú, Dr. Euclides Francisco Salviato Júnior, também os vereadores Antônio Luiz Andreto Júnior, Jefferson Vieira, José Carlos Porco, o senhor Tiago Daniel Casimiro, assessor do vereador senhor Tito Coló Neto, nossos também irmãs leigas e tendo a todos os demais aqui presentes, certamente
irmãs, leigos, lindos das nossas paróquias aqui de Jaú. Feitas estas saudações iniciais, gostaria de dizer que geralmente a notícia de novos nascimentos são permeadas de júbilo quando vão ao encontro de expectativa gestada na espera do anúncio. Além disso, sei bem que aqui nos deparamos com anseios acalentados há algumas décadas, ao menos 3. Portanto, profundamente agradecido a nosso Senhor Jesus Cristo e para o vigor da missão da Igreja nesta região, passo a leitura de um comunicado que recebi nesta data, enviado por Sua Excelência, o Núncio Apostólico Dom Giambattista de Quadro. Assim diz o comunicado: tenho a satisfação de comunicar-lhe que o Santo Padre Francisco erigiu a nova Diocese de Jaú, desmembrada da Diocese de São Carlos, e nomeou o seu primeiro bispo, o excelentíssimo Dom Francisco Carlos da Silva. Caríssimos, está oficialmente elegida a Diocese de Jaú, desmembrada totalmente, com o território desmembrado totalmente da Diocese de São Carlos, e também nomeado o seu bispo, Dom Francisco Carlos da Silva. Me permitam tecer alguns comentários acerca deste comunicado. Primeiro, a nova Diocese de Jaú foi desmembrada inteiramente da Diocese de São Carlos. A Diocese de São Carlos foi erigida em 1908 no contexto da expansão da cultura cafeeira e da população no estado de São Paulo, do aumento da população do estado de São Paulo, juntamente com as dioceses de Ribeirão Preto, hoje aqui Diocese de Campinas, também aqui Diocese Botucatu, também aqui Diocese e Taubaté. O título da bula pontifícia Diocesium Limiam Amplitudinem faz alusão à missão dessas igrejas particulares, em grandes extensões territoriais. As dioceses erigidas em áreas pertencentes à Igreja Particular de São Carlos testemunham o cumprimento da sua missão no grande território herdado. Então, a Diocese de São Carlos foi erigida em 1908 e dela já foram desmembradas algumas dioceses que passam enumeradas. Em 1929 foram desmembradas territórios para instalação das dioceses de São José do Rio Preto e Jaboticabal. Em 2000, São Carlos cedeu parte do território da Diocese de Catanduva. Agora chega o momento da eleição da Diocese de Jaú em terras totalmente oriundas da Diocese de São Carlos. Portanto, é um momento de muita alegria, de grande alegria mesmo, também para a Diocese de São Carlos, porque este fato testemunha o cumprimento de sua missão desde a sua eleição em 1908. O segundo comentário que faço é que esse projeto de criação dessa Diocese de Jaú, foi maturado em vários anos de reflexão e articulação no presbitério de São Carlos, da Diocese de São Carlos. Primeiramente, por iniciativa de Dom Joviano de Lima Júnior. É muito importante fazermos memória aqui a Dom Joviano. Eu
solicitação da eleição da Diocese de Jaú, chegou à Nunciatura no ano 2000, enviado por ele. Foi um documento que demandou 3 anos de reflexões, de reuniões, de discernimento, e elaboraram e enviaram à Nunciatura um documento consistente, apresentando todos os aspectos necessários e que viabilizavam a criação daquela diocese. Agora, essa discussão, essa ideia, essa reflexão acerca da necessidade da criação de Jaú, ela remonta minimamente a Dom Constantino Amistalden, bispo diocesano da Diocese de São Carlos, entre 1986 e 1995. Então, ele já conjecturava acerca da questão. E, recentemente, no ano passado, em 12 de outubro, um documento atualizado foi entregue à Representação Apostólica no Brasil, o qual recebeu boa acolhida de Sua Excelência, o Núncio Apostólico Dom Jean Batista de Quadro. Então, o documento apresentado por Dom Gioviano foi norte e facilitou muito o nosso trabalho, tanto assim que esse documento que nós geramos e formulamos para um novo pedido para a criação da Diocese de Jaú foi bem facilitado e foi realizado assim, finalizado em pouco tempo. Terceiro aspecto, a diocese. Uma diocese é constituída pelo povo de Deus, reunido pela ação do Espírito Santo. Diocese de Jaú. Então, o povo de Deus, reunido pela ação do Espírito Santo, ao redor de um bispo, que o pastoreia com o auxílio de um presbitério ou de presbíteros. O povo que é alimentado pela palavra de Deus e pelos sacramentos, sobretudo a Eucaristia, que faz a igreja. Assim sendo, é na diocese que a igreja, hoje muito importante, é na diocese que a igreja toma forma, recebe uma forma e se encarna na vida das pessoas, se apresenta às pessoas, se encarna na vida das pessoas, sem perder as características da catolicidade. Então, a igreja particular, o sinônimo de diocese, ela é isso. A encarnação da igreja, a igreja não é abstrata, a igreja é real, é concreta, é encarnada. Aqui hoje é importante, dizendo isso, para perceber a importância deste fato, da criação desta igreja particular. Por isso a diocese é apropriadamente denominada igreja particular. Ela assume a feição daquela característica daquele povo. Se encarna, representa aquele povo e nela se encarna. E um sadio discernimento identificou uma comunidade eclesial com feições próprias nesta porção do povo de Deus, foi decisivo para a criação da Diocese de Jaú. Por isso, a criação de uma diocese, como agora estamos aqui anunciando, não se trata de um fato arbitrário. Tem raízes, né? Tem raízes na história, tem raízes e tem elementos como esse que eu estou citando aqui, quando você percebe que ali tem uma igreja com características próprias, com feições próprias. Isso foi, nesse processo, houve esse discernimento e podemos afirmar que isso é uma realidade. Então, foi fundamental para este momento no qual estamos anunciando a criação da Diocese de Jaú. E não existe uma diocese sem um bispo. Eu citei agora há pouco, né? Que é uma porção do povo de Deus reunida ao redor de um bispo. Então, nesta ocasião, também ouvimos a Diocese de Jaú recebe o seu bispo, Dom Francisco Carlos da Silva. O bispo ordenado na Igreja Católica é um legítimo sucessor dos apóstolos. Cada bispo da Igreja Católica, se fizermos uma árvore genealógica, como é procedendo, chegará inevitavelmente a algum dos apóstolos de Jesus. É uma linha sucessória sem ininterrupta, sem interrupção. Mesmo enviado pelo Papa, o bispo tem poder ordinário, próprio e imediato. Ele que decide
diocese, o bispo é o garante da fé, que é a fé genuína, que tem o dever de manter o povo de Deus na fidelidade no seguimento de Jesus Cristo. Ao redor dele se constrói a unidade da igreja particular, enriquecida pelos carismas e ministérios suscitados pelo Espírito Santo para a edificação do corpo eclesial. Então, neste momento, eu gostaria de pedir com a gentileza ao padre Marcos Fidelio, que possa, então, apresentar aqui a biografia do nosso bispo nomeado Dom Francisco. Também que Dom Francisco faria uma participação ao vivo. Diretamente de Lins, então, da Diocese de Lins, da cidade de Lins, linkados estaremos agora com Dom Francisco Carlos da Silva, nosso bispo eleito para a nova e recém-diocese criada em Jaú. Acompanhemos, então, o seu pronunciamento, sua fala. Bom dia, Dom Francisco. Bom dia, Dom Luiz Carlos, Padre Guilherme, Padre Léo e demais irmãos e irmãs que nos acompanham. É uma alegria muito grande poder, neste momento, dirigir pela primeira vez umas palavras à nova Diocese de Jaú, diocese mais nova de todo o Brasil neste momento. Uma palavra de esperança em momentos tão conturbados, tão difíceis. Percebemos que a Igreja, ela suporta e supera todas essas fragilidades. Ela nasce dentro de um contexto em que o povo de Deus busca, procura vencer as suas agruras. E como o Luiz Carlos afirmou, é um projeto antigo e que agora amadureceu. Portanto, queremos saudar o senhor bispo, os demais presbíteros, diáconos, seminaristas, religiosas, autoridades que constituem os 15 municípios que farão parte da nova diocese. As religiosas que trabalham nas mais diversificadas áreas na vida e na missão da Igreja. O Papa Francisco, na Laudato Si, ele fala sobre o cuidado da casa comum. E a Igreja, uma casa de todos nós, ela precisa desta unidade pastoral entre o pastor e o rebanho. E que essa unidade possa realmente ser através da sinodalidade, do caminhar juntos, da corresponsabilidade. Por isso eu saúdo nesse momento a todos aqueles irmãos e irmãs, sejam bispos ordenados, consagrados, sejam os cristãos leigos, que há décadas e décadas carregam essa missão, esse papel de serem, pelo batismo, os missionários que estão lá na base, levando a boa nova ministrada pelos sacerdotes. Nossa saudação e que Deus abençoe a todos e Nossa Senhora do Patrocínio, padroeira desta diocese, intercede em favor de todos nós. E São José, patrono universal da Igreja. E assim, a todos os diocesanos, um abraço, conte com as nossas orações, eu contarei com as orações de vocês também. Deus lhes abençoe. Nossa gratidão a Dom Francisco, nosso bispo eleito, por essas palavras, nós o acolhemos.
oremos também com o coração aberto e muito felizes nós, munícipes desses municípios que compõem a nova Diocese de Jaú. Nesse momento também é o currículo, vamos, pois não. Dom Francisco Carlos da Silva nasceu em 30 de setembro de 1955 na cidade de Tabatinga, no interior de São Paulo. É filho de Manuel Antônio da Silva e Alice Malaquias da Silva. Foi ordenado presbítero no dia 11 de dezembro de 1982 e bispo em 2007, na cidade de Borborema, São Paulo. Escolheu por lema episcopal e para a vinha. Na Diocese de São Carlos, exerceu diversos cargos, dentre eles vigário-geral, coordenador diocesano de pastoral, administrador diocesano, membro do Conselho de Presbíteros por 5 mandatos, membro do Colégio de Consultores e vigário episcopal. Foi nomeado bispo de Ituiutaba, Minas Gerais, em 19 de setembro de 2007 e recebeu a ordenação episcopal 2 meses depois, no dia 22 de novembro. Em 2015, foi nomeado como 8º bispo da Diocese de Lins. Em sua trajetória como bispo, atuou como primeiro suplente do Conselho Permanente do Regional Leste 2 e membro da Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Em relação ao Dom Francisco, eu gostaria de também enumerar aqui algumas percepções particulares. Primeiro, Dom Francisco, importante que percebamos isso, foi enviado pelo Papa Francisco, mas, como costumo dizer nas nossas posses aqui, em última análise, quem envia, de fato, é Jesus Cristo, o bom pastor, por meio da ação do Espírito Santo, que atua no discernimento das instâncias eclesiais e pessoas que nelas trabalham. Isso precisa ficar muito claro para todos nós, não? O Espírito Santo atua por meio das nossas instituições e atua pelas pessoas que estão, digamos assim, exercendo seus ofícios nas mesmas instituições. O Espírito Santo conduz a igreja. Dom Francisco é oriundo do clero da Diocese de São Carlos. Nasceu em Tabatinga, como vimos, e atuou como padre por mais de 20 anos em Borborema, ambas pertencentes à Diocese de Jaú. Portanto, a meu ver, tem a seu favor um conhecimento prévio que é de muita valia, e seu conhecimento é fruto de uma experiência, pé no chão, trabalho aqui nessa região, não é? o qual aos poucos será atualizado, evidentemente, porque já está um tempo fora naquilo que for necessário. Mas isso é de grande valor. Segundo, outro elemento, Dom Francisco, na minha percepção, ficou muito contente com este retorno às suas terras e à sua gente. Ele chega já amando a sua diocese. Depois, Dom Francisco, certamente nas suas falas, na sua vinda aqui, vai confirmar isso, vocês todos aqui poderemos experimentar isso. Não é? Então, alguém que já chega amando a diocese. Nós temos sempre exemplos, né, que amamos o que nós conhecemos, precisamos conhecer, primeiro é o conhecimento, depois o amor, não é? Ele saiu padre, como é importante, também ele saiu padre, como padre aqui da Diocese, uma experiência importante de administrador diocesano, e retorna bispo já há 16 anos, com 2 trabalhos importantes, exigentes, nos quais foi provado como administrador e tendo bons resultados
e também goza do afeto do povo de ambas as dioceses pelas quais, na qual ele trabalha hoje e também em Tuiutaba. Portanto, nele, a meu ver, encontramos os requisitos necessários para estruturar uma diocese no seu nascedouro e pastorear um povo já amado por ele, com o auxílio do presbitério, aqui em bom número e ricamente ornado em qualidades. Temos aqui um clero de fato talentoso. A nova diocese recebe a graça da missão confiada a comunidades locais, e a missão sempre é confiada, evidentemente, a comunidades locais constituídas, que experimentam o Cristo vivo, como pode ser observado desde os primórdios da evangelização. Por exemplo, quando Jesus enviou no Evangelho dos discípulos 2:2, e sobretudo quando já ressuscitado, o Senhor proferiu diante dos apóstolos o mandato missionário. Por isso, no momento da constituição dessa diocese, ela também recebe uma missão, inserida na missão de nosso Senhor, conduzida pelo Espírito Santo. Então, a diocese de Jaú, após longo processo de gestação e maturação, nasce vigorosa. E que, sob o patrocínio da Virgem Maria, invocada como Nossa Senhora do Patrocínio, a nova diocese seja discípula fiel do Senhor e destemida anunciadora do Evangelho. E às margens do caudaloso Tietê apareça um grande sinal de novos céus e nova terra. Que assim seja. Antes de passarmos aos dados, nós registramos uma nota de saudação a Dom